E eu Diferente, né? sempre falo que a empresa não vive de faturamento, ela vive de lucro. Então, vender, só faturar e não lucrar, não resolve nada. E isso é o que está acontecendo no nosso mercado hoje. Hoje é Mas, atingir meta de venda, atingir meta. E daí? E cadê as tuas metas de faturamento? Cadê as tuas metas do custo? Tu sabe quanto é o custo da tua empresa? Tu sabe quanto custa a tua empresa quando começa o ano, o mês, e você abre lá a tua empresa? Você sabe qual é o custo dela? Às vezes tem muitas empresas que não sabem. seja bem-vindo, Samir. Aqui é o primeiro podcast que a gente está fazendo da Personal Glass. Já para explicar para quem está assistindo aqui, é uma iniciativa, um projeto piloto que a gente está tendo aqui. Iniciativa e ideia do Samir. A gente estava criando um estúdio ali. O Samir disse: vamos fazer um podcast? Eu disse: bora, vamos fazer, vamos criar todos os negócios. Então, esse aqui está sendo o primeiro podcast. Não podia ser diferente, né? O Samir aqui sendo entrevistado. A gente vai trocar um pouco as cadeiras algumas vezes. O Samir vai vir aqui entrevistar outros convidados, mas hoje. O combinado aqui é o Samir responder o que é Personal Glass, como é que começou tudo, por que desse podcast, enfim, para a gente conhecer um pouco do Samir, da Personal e apresentar para quem é que está nos ouvindo. Seja bem-vindo aqui, Samir. Explica um pouquinho quem é o Samir, o que é Personal Glass, conta pra gente. Obrigado, Vinícius. Claro que para acontecer isso, né, Vinícius, não fosse essa nossa equipe comandada por você, né? Obrigado aí, senão nada disso estaria acontecendo, né? E a nossa intenção, né, Vinícius, de nós fazer um podcast, por que não, né? Nesse momento louco de mudanças que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e é uma forma da gente estar mais próximo do nosso cliente, levar para ele aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que a gente quer fazer, né? E contar um pouco realmente da nossa história, né? Porque para chegar até aqui, a gente teve alguns tropeços, né? Pisamos, demos alguma tropeçada, né? Levantamos, caímos, levantamos. E por isso estamos aqui, né? Como todos sabem, essa semana passada a Personal fez 31 anos de mercado, 31 É anos de caminho, né? É história. caminho. Isso Não para foi do nada hoje, não é 2 semanas atrás, não é 3 semanas. é verdade. Então a gente assim é muito trabalho, é muita dedicação, né? E aquela história, né, Vinícius? Tudo tem um começo, né? Para andar, você dá o primeiro passo e depois você começa a correr, né? E na Personal não foi diferente. A gente começou lá atrás muito humilde, né? Com uma pequena vidraçaria, né? A gente sonhava em chegar aonde nós estamos hoje. Não, o tempo foi levando e a gente foi abraçando as oportunidades que o mercado, que a vida, que Deus dava para a gente, e a gente foi, né, foi abraçando essa oportunidade e, graças a Deus, Chegamos hoje aí. a Personal está aqui com É, e 31 eu anos de fiquei sabendo história. de história que começou colocando aqueles vidrozinhos pequenininhos, janela quadriculada que tinha que amassar e começou lá, não foi? Sem dúvida, sem dúvida. Geralmente, né, Vinícius, cada tempo é um tempo, né? E quando a gente começou, realmente, né, a empresa foi uma ideia minha e do Sanilto, meu mano, né? Que hoje a gente já cada um tem carreira solo, Sim. mas iniciamos junto, né? E na época ele sabia realmente colocar aqueles vidrinhos pequenininhos, né? Aquele vidro 3 milímetros, 2 milímetros, Meu Deus do dois e céu. meio, Imagina né? trabalhar com Isso. E aí, quem a maioria conhece, quem é vidraceiro raiz. raiz, sabe que era aquele preguinho, aquele martelinho, uma batida no dedo e outra no vidro, às vezes quebrava, né? E aquela e colocava a massa, sabe que a espátula era aquela faquinha de mesa cortada no meio, né? Que Aí tem história. o Sanilton era craque naquilo, ele colocava aqueles vídeos e eu ficava rindo, né? Porque eu pregava, né? E ele vinha com aquela massinha atrás no vidro e ele só dava uma dedada naquele vidro ali, passava a faquinha, o negócio estava pronto. Eu botava aquilo ali, passava a faca, aquilo vinha atrás de mim, aquela caía tudo de volta. Não tinha jeito. Mas assim começamos, então. E desde aquela época, Vinícius, a gente sempre pensava em inovar. Por exemplo, os mais velhos sabem, né, que o prego enferruja quando dá o Tempo, né? tempo, né? E nós fomos uma das primeiras empresas a galvanizar o prego. A gente comprava o prego normal e mandava para uma empresa que fazia galvanização em ferro e tal, e nos preguinhos. Levava lá e ele Já para galvanizava entregar um produto melhor do que para da. entregar melhor. E depois, com o tempo, a gente viu que aquela massa
muito tempo ela resseca, cai tudo, vira aquela coisa, né? A gente começou a botar, né, o filete, entregar já as casas todo filetado, na maioria antigamente era madeira, né? Era janela de madeira, abertura de madeira, Sim. aqueles quadriculados, e aí já ia aqueles filetezinhos e a gente cada vez mais usava o prego galvanizado, por quê? Porque quando chove não ferruja a ponta e não fica aqueles negócios, Vai né? entregar um serviço que vai durar mais tempo ali, né? Sempre foi. E aí o que acontece? Às vezes a gente tinha algumas reclamações também que, dependendo de quem estava instalando, quando dava muita chuva, sempre corria aquela famosa aguinha correndo na janela, né? Uma filtraçãozinha ali já, né? Isso. E o que que a gente fez? Então, em todos aqueles vidros que nós começamos a aplicar aquele silicone em volta também. E claro, Qualidade, né? Prezando pela depois, qualidade. sem dúvida, e depois o pessoal vai copiando, né? Isso vai copiando, então na maioria depois todo mundo já fazia isso, mas a gente foi o pioneiro, a gente foi que inventou esses mecanismos para cada vez entregar um produto melhor, entregar uma obra, né, dentro daquilo que o cliente realmente desejava. Desejável e merece. É, Não, legal. Então começou aí com esses vidrinhos sem pequenos, dúvida. coisa, e depois foi galgando. Como é que chegou na. Porque hoje aqueles vidrinhos pequenos, coisa não existe mais, né? Depois de um tempo, hoje, antigamente, os vidrinhos eram cada vez menor, era pequenininho. Hoje em dia, o que a gente vê nas obras é a diferença, né? Cada vez o vidro tomando mais espaço, principalmente das fachadas. Hoje tem aquelas peles, hoje tem um monte de prédio mesmo que é todo engraçado, né? Então, o vidro tem ganhado esse destaque no mercado, né? Como eu falo, né, Vinícius, você tem que acompanhar a evolução, né? Então, as mudanças, né, hoje elas são muito rápidas e é em todos os sentidos, né? Da forma que você hoje te veste, é da forma que você hoje, qual a comida que você come, que cada vez tem mais Tudo pratos mudou. novos e o Exato. vidro não é diferente. Então, depois a gente viu que, pô, começou a vir o temperado. E na época ainda você conseguia agregar valor no vidro temperado, né? Porque ou você tinha o vidro comum, que você, para lucrar uma determinada quantia de dinheiro ali, o teu lucro, você tinha que trabalhar muito. E quando chegou o temperado, caramba, o que você ganhava no mês, você ganharia numa semana. Né? Por quê? Porque produto com valor agregado, Era menos novidade, né? pessoas faziam. Uhum. E aí a gente iniciou o quê? Com box. Né? A gente lembro que a gente não sabia medir o box. A gente não sabia, pô, como medir o box, como instalar a box, né? E aí eu lembro que lá atrás a gente contratou uma pessoa que falou que tinha 17 anos no vidro, principalmente no temperado. Eu digo, opa, então é o cara certo, né? O cara já com uma pouco mais velho que a gente. Uhum. E aí nós perguntamos, tá, mas você vai, mede, você faz o projeto, a gente manda para a fábrica? Não, eu faço tudo isso. Bom, naquela época, o vidro temperado vinha da onde? Curitiba ou São Paulo, Uhum. né? E o que que acontece? A gente começou a comprar realmente de Curitiba. Uhum. E aí você fazia um pedido, levava 15 dias, às vezes 20 dias para chegar. Bem, fizemos uma compra, vendemos alguns box, Legal. né? E começamos, chegou o box, poxa, vamos instalar esse box. Foi o meu mano, porque eu sempre fui mais interno, meu mano era mais a rua de instalação, né? E aí eles foram instalar esse vidro. E quando chegou Já tô lá, vendo que deu algum problema aí no meio do caminho, já tô sentindo. e aí o que que acontece? Chegou lá, a pessoa abriu o kit era Tec Vidro, na época tinha ou Santa Marina, ou era o kit da Santa Marina, ou era o kit da Tec Vidro. Quem é raiz Tinha, sabe né? disso. Sabe disso. Sabe disso. Hoje já tem um monte, é o Hoje tem um mercado, né? monte aí, né? Mas naquela época era isso. E aí ele foi lá, pegou a furadeira, já foi fazendo furo na parede e tal. Levantou o kit, foi botar, o furo ficou para cima do kit. Meu Furou a casa do um porcelanato do cliente lá em Jurerê Internacional, imagina. Deus. E aí o meu mano viu que o cara não sabia, naquela época não tinha quem se Ah, preocupava. quem fez isso foi o cara que foi instalar. Sim, o cara que nós contratamos, que sabia Teoricamente instalar, sabia instalar. sabia, a gente deixou para ele, né? Uhum. E, 17 anos de.
sabe? Então aí a gente viu que a pessoa, puta, estava desqualificada, a pessoa não tinha, ninguém tinha se preocupado com eles, coisa que a gente faz diferente hoje, né? A gente treina nosso pessoal, a gente capacita eles, né? E naquela época a gente viu que a empresa não se preocupava com isso. E até a hora que tu falou aqui, eu já fiquei meio em dúvida. Como que o temperado tinha acabado de chegar e tinha uma pessoa com 17 anos de mercado naquilo? Mas enfim, no final deu pra ver que ali quem não tinha todos os conhecimentos. E aí a gente foi ver que dentro desse kit tinha um manual de instalação. Era só ler. Era só ler, era só pegar aquele manual, aí o meu mano Eu lembro que pegou. tinha como é que é o nome? As forminhas ali pra tu colocar a guia. Sim, sim. E aí ele pegou e, não, para lá. Ele começou o projeto ali, pegou ali, começou a medir e tal, instalou. Um box que hoje, eu acho que acredito que um profissional leva o quê? Um box frontal, leva o quê? 1 hora, 2 horas para instalar um box. Eles levaram uma tarde inteira e ainda voltaram no outro dia para terminar. Aí por aí você tira como você realmente, né, naquela época e hoje ainda, às vezes as vidraçarias ainda estão nessa mesma leva de não qualificar, de não profissionalizar os seus colaboradores, né? E aí a gente teve que aprender na marra. Naquela época não tinha quem instruísse a gente. A gente aprendeu na marra e aí a gente foi indo e a gente teve que aprender e realmente foi tudo realmente, Abrindo né, mercado e aprendendo e podendo ensinar os próximos ali. sem dúvida, Vinícius. E dali para frente a gente aprendeu muito com aquilo, né? A gente aprendeu, a gente viu que não dá para confiar muito nas pessoas, né? E aí dali para frente a gente começou e fomos especializando e fomos buscar a gente realmente que conhecia, fomos estudar mais o mercado do vidro e aí começou no temperado. Isso foi no ano de 88, 90, por ali, nessa década de 90, que a gente entrou no vidro laminado, no vidro temperado, né? E hoje a empresa, claro que hoje o forte da nossa empresa ainda é o vidro temperado, né? De lá para cá a gente. Bom, mas nessa época nós éramos vidraçaria, né? E ficamos ali até o ano 2000, né? Trabalhando como Com vidraçaria. vidraçaria, né? Comprava, mandava Que projeto aí trazia esses vidros temperados de Curitiba. de Curitiba, de Tembra de Curitiba. E não tinha na época aqui na Grande Florianópolis ou em Santa Aí Catarina. depois surgiu lá em Tubarão, né? Tínhamos aqui, mas tínhamos uma empresa só, mas não ele vendia para a gente e concorria na obra também, então isso não dá certo, né? E então vinha de Curitiba, depois começamos a comprar em Tubarão também, ficou mais perto. E aí a gente viu assim a necessidade de montar uma têmpera. Por quê? Porque você mandava o projeto para a fábrica, se você errasse ou alguma coisa, vinha errado. Se você mandava certo, às vezes você ainda mandava certo e vinha errado. E a maioria sabe, quem trabalha no vidro sabe que quando o vidro temperado vem errado, Não tem o que não tem fazer. jeito, não tem jeitinho, né? Tem que fazer Não dá pra uma. esquina tirar uma Não quininha, não dá. tem o que fazer, Não né? tem. Outra- Tem que vir peça nova. E o que que a gente faz? Pede uma reposição para a fábrica. E essa reposição, às vezes, demorava mais do que um pedido novo. Poxa, uma reposição, a casa está lá aberta, a obra está lá para finalizar, e você não finaliza, não recebe. Entendeu? E aí nós vimos, não, para, não é por aí. Aí a gente começou e tivemos a ideia de montar uma Tempera, né, que é hoje a processadora, e começamos também muito humilde lá no ano de 2000, Uhum. né? Então, vocês ficaram ali de que ano até que ano, mais ou menos, como vidraçaria? Vidraçaria nós ficamos de 92 até 2000. Até 2000. É, Aí, a partir 92 até dali, 2000. virou oportunidade, que não Isso. tinha a têmpera aqui para atender as necessidades de vocês. E aí, a partir de 2000, começou o projeto Da da Tempera. Personal Glass como têmpera. Mas nós trabalhava já com vidro temperado, mas como, Com como vidraçaria, vidraçaria. comprando de empresas lá Isso. de Curitiba. E daí pra cá, aquela história, né, Vinícius? Aí você passa pra fábrica e aí as coisas mudam, é uma virada, porque você antes trabalhava direto lá com o consumidor final, e aí você começa já a trabalhar com cliente, né? E você tem que buscar a solução para eles.
E aí a coisa vai andando e você tem que buscar o Atendendo outro que tipo de cliente, né? Porque é, o teu cliente é o cliente final até o sim, momento. Aí depois sim. tu vai ter que atender uma pessoa que tu conhece bem, que é os vidraceiros, porque tu era vidraceiro até aquele momento, só que agora tu tá lidando com outro público, outro mercado. Sem dúvida. E aí a gente, claro, temos que aprender de novo, né? Aham. Temos que aprender de novo, trabalhar com esse Novo mercado. novo mercado, com esse O cliente, produto é o mesmo, o mercado é é, diferente. ensinar eles também, porque teve muito que começaram também, e aí a gente via que podia ajudar, por que não? Né? A gente não teve isso, mas por que, que a gente, se a gente pode ajudar, por que não? Então ajudamos muitos clientes para até hoje estão bem sucedidos, tem uma empresa sólida, né? Tem É, cliente da Personal Class desde essa época até hoje. desde essa época até Caramba. hoje, quem realmente é, acompanhou a nossa história, eles também estão bem, Uhum. né? E quem realmente não foi para o lado que eu só o ganha-ganha ali e ainda continuo tendo nessa ganha-ganha, é preço, essas coisas todas, né? Então, é isso. E aí, como eu estava te falando, a gente teve que aprender a trabalhar de novo, e aí a demanda começou a crescer, e aí a gente começou a ter que investir, né? A gente começou lá em São José, num galpão pequeno, aonde quando chegava uma carga de vidro para descarregar, tinha que botar a mesa de corte para a rua, para o vidro Pra entrar, caber tudo. para caber, para o caminhão ficar com a carroceria dentro do galpão e a cabine na rua ainda, Entendi. né? E aí nós não tínhamos ponte rolante. Imagina, descarregar esse vidro No braço. no braço. E como vocês sabem, o vidro temperado, o que que é? 8 milímetros e 10 milímetros. Peças pesadas. E aí a gente descarregava, né, os 6 colares de vidro na mão. Descia do caminhão na mão e puxava para dentro do galpão na mão. Então, por ali você tira que não foi Ainda nada bem que teve fácil, várias evoluções, né? Que hoje em dia tá mais fácil essa parte, né? sem dúvida, né? E com isso a gente ficou ali um ano, quase um ano mais ou menos, trabalhando dessa forma, Nesse galpão em São nesse José. galpão em São José. Então o crescimento desse primeiro ano foi muito rápido, né? Porque em um ano já não. Sim, aí a gente, no ano seguinte, isso foi 2000, eu acho, 99, 2000, e aí em 2000 a gente veio para Palhoça, onde a gente está hoje, né? Viemos, aí dali a gente já entrou com a ponte rolante, aí o vidro já, a Facilitou a primeira vida. carga já foi descarregada na ponte rolante, aí já foi uma glória, né? Imagina. Forninho vertical ainda, forninho que você pendurava o vidro, Eu lembro né? que antigamente tinha as pincinhas no vidro temperado, os negocinhos da pinça ficava segurando por cima, né? Isso mesmo, a gente começou naquele, então, e aí você tinha que trabalhar 24 horas com forno para você chegar no final do mês fazer 5 mil metros, 4 mil metros de vidro, né? O mês inteiro, 24 horas praticamente para atender isso aí. Então, assim, era uma demanda pequena, né, a produção era pequena. E aí a gente sempre pensando um pouquinho lá na frente, né, vendo que tinha as oportunidades de novos equipamentos, e com isso eu comecei a participar mais da vida associativismo, né? Conhecer o pessoal do vidro, conhecer esse mercado do vidro mais e quis fazer parte né, da associação. Foi nessa época que montamos a Associação Catarinense das Empresas Vidreiras, onde eu fui presidente no segundo mandato, e dali me deu oportunidade para que eu fosse visitar feira fora do país, né? Tínhamos aqui, né, em São Paulo, que ainda continua tendo aqui, mas ali eu, né, Sempre conhecendo, buscando coisas fora também pra estar sempre na frente, né? e também tentando me capacitar, né, Vinícius? A gente precisa estar sendo atualizado, né, sabendo como é que. E ali pra vocês, naquele momento ainda de Temper, tinha muita novidade Muita ainda. novidade, muita novidade. Bom, você tinha uma gama grande de vidro que você só fazia o quê? 8 milímetros para janelinha e box. Era o vidro temperado, né? Era isso que era vendido no vidro Era uma centrado. fachada, a maioria dos prédios do segundo andar para cima era tudo, ou era alumínio ou vidro 4 milímetros comum, né? Era tudo vidro, ou era o vidro incolor, vidro verde, vidro fumê ou bronze. Era esses os vidros que tinham, mas na maioria do prédio, do segundo piso para cima, então você botava o temperado aonde? Sempre no térreo,
né? Aí na época abria os shoppings, né? Esses shoppings, então usava bastante vidro temperado. E a maioria o quê? Box para banheiro. Então o carro-chefe era box. Box para banheiro e essas janelinhas aí, obras pequenas tal. E o vidro foi evoluindo, a gente foi buscando equipamento, a gente foi modernizando a nossa fábrica, tivemos que expandir a fábrica, né? Começamos num galpão alugado e depois a gente já começou a construir a nossa sede própria, que temos até hoje, né? E a gente Tá não. hoje aqui na sede, a gente Sim, conseguiu um sim, espaço aqui, esse podcast foi arrumado nas últimas semanas, a gente tá aqui dentro da fábrica da Personal Glass, é bom citar e reforçar isso aqui. sem Mas vai dúvida. lá. Então a gente começou a construir, evoluir, sempre tínhamos que estar construindo. Hoje a Personal tem praticamente 10 mil metros de área construída, né? E ainda falta, está pequena, Eu é, lembro que toda vez que eu venho aqui tá sempre em tá construção, já tem pequena, os pedreiros aqui já da casa que é só pra ir expandindo, tá né? pequeno. E com isso a gente viu que só o temperado, só o box não estava sendo mais suficiente. Então a gente foi buscar. Na época a gente começou também a trabalhar muito com a decoração, esses vídeos especiais para decoração, trabalhamos muito com isso também. E depois veio a onda do vidro de controle solar, que já é uma coisa que já está há bastante tempo, mas chegou mais tímido, mas nós abraçamos essa cláusula, Sempre né? Isso é pensando em uma, inovar em vidro diferente. Eu acho que é aquela mesma ideia que tu falou lá no começo. Antes todo mundo não usava muito vidro temperado. Vocês começaram a entrar e depois viram que tinha um problema que não tinha o vidro temperado aqui, e aí se transformaram numa têmpera. E aí começaram também a buscar agora novos produtos para tentar se diferenciar, porque o vidro temperado começou a virar commodity, sem né? dúvida. E aí você tem que ver, né? Você tem que pensar um pouco, opa, como é que vai ser amanhã, né? E essa visão, e essa visão eu só tive, Vinícius, quando eu comecei a visitar as fábricas lá fora do país. Quando eu fui para a Alemanha, para a Itália, e eu vi o quanto a gente estava atrasado nessa questão de consumo de vidro. Lá na Europa, já o vidro laminado já estava aí, lá, sei lá, 5, 10 anos na frente. O vidro temperado lá também já estava, o vidro de controle solar. E aí a gente viu que a gente precisava, opa, não dá para ficar parado. E aí a gente começou a sonhar com aqueles equipamentos que tem lá, onde a gente poderia ser mais rápido, ser mais ágil, né? E claro, o mercado estava pujante, né? O mercado estava querendo, e a gente, né, abraçou essa oportunidade. E aí, anos seguintes, fizemos investimento, trouxemos equipamento de lá, trouxemos máquinas e tal. E hoje a maioria do nosso equipamento é tudo equipamento italiano, né? A gente procura realmente fazer o melhor para o nosso cliente, né? E a gente viu também que precisamos cuidar de pessoas, precisamos treinar pessoas. E hoje a gente chegou hoje nesse patamar que a gente tem, né? Mas como eu falei no início, foi muito sacrifício, foi muitos tropeços, muitas noites trabalhadas, noite Noites mal pensando, dormidas. noite mal dormida, bem dessa forma, né? É o dia a dia do empreendedor, né? Tem dia, momentos que tá mais tranquilo, mas geralmente tá quando o mar tá muito tranquilo muito tempo, vai que tem algum mar revolto tá por vir, né? Não, e aí até comentando das tecnologias e tudo mais, o que a gente vê quando anda aqui pela fábrica da Personal Glass é as tecnologias que estão empregadas. Então, antigamente tinha a ponte rolante, como tu falou ali, para tirar o vidro. Hoje em dia, coloca o vidro, corta lá, já é tudo laser hoje em dia, já tem os robôs que colocam na lapidadora para virar. Então, cada vez mais está deixando mais fácil o trabalho de quem está dentro de fábrica para fazer o trabalho de inteligência, coisa assim, mais braçal, essas coisas. Hoje em dia, a tecnologia está sendo ajudando bastante aqui dentro da fábrica, que a gente pode ver, né, Samir? Sim. E mais uma coisa, Vinícius, né, que não comentei, né, a gente também, hoje não mais, mas ainda atendemos, hoje nós atuamos no Rio Grande do Sul, né, a gente atua aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul também, há, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, nós tínhamos também CD lá, né, nós tínhamos Uma uma unidade lá. filial lá, Uhum, não, era uma filial, entendi. né, nós tínhamos O CD, vidro era feito aqui e era isso, meio que distribuição. isso, era Legal. ponto de entrega lá, um CD que nós tínhamos lá, né? E ficamos lá bastante tempo. Hoje a Personal ela tem assim um grande mercado no Rio Grande do Sul. Até hoje
né? A gente continua lá. Ficamos lá com o nosso CD pelos 10 anos lá, né? Tivemos outros também ali no litoral, tivemos dois pontos de trabalho lá no Rio Grande do Sul, né? Ajudei a montar outras empresas lá que hoje são meu concorrente, né? Mas o concorrente, quando você é amigo do concorrente, você é leal, tá tudo É certo, tudo né? aquilo de fazer, ajudar para subir a régua do mercado, né? Todo mundo Sem cresce dúvida. junto. Sem dúvida. Então hoje tem duas empresas no Rio Grande do Sul que hoje estão quase no porte da minha, que eu, né, fui meio que um mentor deles, ajudei eles. Então hoje são meus concorrentes, mas a Tem uma gente relação conversa sadia. muito, tem uma relação sadia, né? Então isso para mim isso é muito gratificante, né? E assim, como que eu fui buscar isso? Como que eu fui atrás disso? Então, as coisas, como eu falei, as oportunidades apareciam e eu não perdia, eu ia atrás, né? E como a gente fala, às vezes o empreendedor, ele é meio louco, né? Sai, tem que Esse que fazer. diferencia quem vai É, mais longe, que ter coragem, determinação, ver oportunidade ali e ir atrás, né? e sempre quando eu vou, eu mesmo que vou, né, Vinícius? Eu que vou lá botar a mão na massa, eu que corro atrás para ver se dá ou não dá, eu que faço os testes, não, né? Então, assim, sempre foi dessa forma e até hoje ainda A é gente vê que assim a gente que. tá. Depois, coisa que eu quero comentar aqui ainda dos eventos da personal. Que a gente vai. Eu sei que a personal participa de muito eventos, tá se preparando para mais um, isso é verdade. O Samir sempre tá ali em cima, participando, querendo ver como é que funcionam as coisas, isso é incrível. Dá de ver que tu sempre tá no front lá, não é a pessoa que fica sentada na cadeira olhando coisa pra mim, não. Tá lá pra ver o mercado videiro avançar, mas junto ajudar tudo que tá acontecendo ali em volta. Sem dúvida. Tem que Sim. ser, não tem outro jeito. O Eu boi só comecei. engorda com o olho do dono. Com o olho do dono, exatamente. E aí, já antecipando o negócio, eu comecei a falar aqui os eventos. Que como é que é eventos para personal? Eu lembro de vários eventos que a personal participou. A gente, nos últimos anos, tem visto que tem participado de vários eventos. Qual a importância e por que que tu como empresário, olha para esse setor, para essa parte de estar presente em eventos, participar, colocar a personal em evidência em eventos, por exemplo? O que que pensa que faz tu querer fazer, deixar cada vez mais a personal em evidência nesse tipo de segmento? Ditado já diz, né, Vinícius? Quem não é visto não é lembrado, né? Então eu sempre fui fã de você lá bem atrás, na TV, na rádio. Quantas vezes a personal lá na rádio, a gente fazia um comercialzinho na rádio, a gente participou de comerciais na televisão, e até nas mídias nobres, a gente investiu numa época nisso, e dá resultado, a gente sabe que dá resultado. Hoje, claro, hoje o negócio virou, hoje é a internet aí, né? É por isso que a gente tá aqui hoje num Hoje podcast. A gente tá aqui justamente porque mudou tudo, então, né? mas é isso. Então você tem que acompanhar. E essas questões de evento e as questões de estar sempre sendo mostrar a tua empresa para o cliente, isso eu sou fã disso aí, sabe? Investir em mídia, estar nos eventos, participar dos eventos, participar das feiras. Né? Isso tanto pela personal como a presidente da associação também, a gente foi muito de estar muito junto com o pessoal, né, nesses eventos, porque ali é onde tu mostra a tua cara, ali é onde mostra a tua empresa, Onde aprende também as ali é onde novidades. aprende ali, né? Ali tem muita Troca. troca de informação e aquela história, quando você é, não tem medo de mostrar aquilo que você faz, você tem que estar nesses lugares mesmo. Você não pode ter medo de concorrência, você não pode ter medo do mercado. E quando você está lá, você está investindo o teu tempo. Eu penso dessa forma, você está investindo porque sempre tem alguém que está fazendo alguma coisa que você não faz ou vice-versa, é uma troca de informação, né? Então, por exemplo, a gente está participando dessa Ivetro agora final desse ano, né? Final desse mês, desculpa. Não, esse mês, o mês que vem, né? Mês que vem. Final de agosto, a gente tá participando ali dessa É até Ivetro. spoiler, quem estiver vendo esse podcast, se não passou ainda, se prepara que essa Eveta tá chegando aí, a gente vai estar com um stand bem bonito lá, né, Samir? Sem dúvida. Então a gente está lá, já participamos do passado, estamos participando desse, né? Eu participo sempre das feiras que tem, seja aqui no Brasil, seja fora daqui, sempre quando eu posso eu vou, porque assim, esses eventos são muito importantes. Eu acho que esses eventos, a tua empresa fica conhecida, nesse evento tu mostra para o cliente o que que tu faz, porque
O nosso cliente, às vezes tu fala hoje para ele alguma coisa, tu fala que tu trabalha com vidro laminado, tu trabalha com vidro temperado laminado, com vidro insulado, trabalha com vidro de controle solar. Daqui um mês ele diz que não sabia que tu tinha esse produto. Acontece. Então por isso que é bom tá frisando isso, por isso tem que estar nos eventos, tem que estar falando, tem que estar Sim, repetindo isso reforçando. e levar esse conhecimento para eles, porque como a gente fala aqui, as mudanças estão aí. E a mudança não é só isso aqui, podcast e daqui a pouco uma entrevista lá escondida e tal. Não, hoje as normas, hoje as exigências do nosso cliente, a exigência dos órgãos fiscalizador vai tá mudando. Tem muita gente que acha, não, isso não vai acontecer. Vai acontecer sim. E a hora que acontecer, você precisa estar preparado. Então, por isso que a personal está sempre atualizando-se. Sim, e aí voltando esse negócio de acidentes e coisa, hoje com o advento da internet, quem tá no mercado vidreiro sabe que de vez em quando sai vídeo aí de um vidro caindo de um jeito, que hoje todo mundo tem o celular na mão, vai ali, filma, mostra, bota e aí vai, tá, foi tal vidraçaria, foi tal empresa, isso, além de, dependendo do risco que aconteceu, pode ser prejudicado ali, penalmente, que a gente gosta de falar, né, pode ter essa parte, mas também mancha a reputação e a imagem da empresa ali quando acontece algo do tipo. Sem dúvida, sem dúvida. E agora falando de novo de inovação, coisa, vamos falar desse podcast aqui. Por que do podcast? Que eu lembro lá no grupo da personal do marketing a gente tem, o Samir, a gente estava pensando já em montar esse estúdio, montar esse... O Samir disse, vamos fazer um podcast? Eu disse, opa, vamos, aqui a gente abraça as ideias. Qual que é a ideia de ter esse podcast, de, enfim, educar o mercado? Qual que é o objetivo aqui que tu, a hora que jogou a mensagem ali, teve a ideia, o que tu pensava aqui para esse formato de conteúdo? Bom, Vinícius, a gente sabe que hoje, né, o mercado nosso está complicado, né? O pessoal que está hoje no mercado, não só no vidro, em outros mercados, mas o vidro, a gente que está inserido nele, a gente está vendo que nos últimos anos a gente vê que cada vez está mais complicado. E às vezes, por que está acontecendo isso? Às vezes falta informação. Às vezes falta a pessoa que não sabe do que está acontecendo, não sabe o que nós temos aqui do nosso meio para mostrar para o cliente, para que ele possa agregar valor no produto dele, que ele possa agregar valor aos conhecimentos dele, né? Então esse podcast, a minha ideia é de estar levando isso para o cliente. Tá levando isso, poxa, tem muita gente que às vezes, o vidro é simplesmente uma chapa de vidro que você pega ali, põe em cima do carrinho e leva, põe lá na tua vidraçaria e bota junto lá com o alumínio, junto com o ferro e em qualquer lugar. Não, aqui a gente quer mostrar para o cliente, talvez até fazer um treinamento, mostrar para o cliente que esse produto é um produto que assim, isso vale ouro, porque para fazer ele existe muito investimento agregado, muito investimento embarcado, né? Para a gente transformar simplesmente areia em vidro e depois do vidro pronto, ele transformar ele em algum produto. Como um vidro insulado, como um vidro temperado laminado, como um vidro de resistência mecânica e tudo mais de segurança, vidro de segurança. Quem não preza pela segurança da sua família? Então, quer dizer, e aí, para fazer tudo isso, as fábricas, as processadoras, o investimento não é barato. E as pessoas devem conhecer. Então, com esse nosso podcast, eu quero estar convidando, né, nossos clientes, convidando o arquiteto, convidando quem realmente especifica o vidro, quem realmente projeta o vidro, para conhecer um pouco desse produto. Até cortando um pouquinho aqui, mas coisa que a gente já faz aqui na personal e a gente vê isso que tu estava falando muito arquiteto e não sabe os tipos de vidro e onde utilizar, porque a gente vê isso na prática. A gente tem uma visita técnica, a gente chama aqui, que além de visitar a fábrica, a gente tem um momento onde a gente ensina os tipos de vidro, quebra os tipos de vidro diferentes, que é bem legal, já participou aqui algumas vezes. E é isso, porque até arquitetos mesmo, a engenheiros, a gente sabe que não tem uma cadeira específica ou algo na faculdade que mostre e explique sobre isso. Então, geralmente, eles têm que aprender no dia a dia. Então, a ideia que, como tu comentou, é essa, trazer gente aqui, explicar os tipos diferentes de vidro, como hoje está muito em voga a questão acústica, a questão de, hoje os vidros refletivos, tu falou aí de controle solar. Então, a ideia é que nos próximos podcasts a gente traga pessoas, coisas para estar falando e especificando, mostrando mais
como utilizar esse produto, como tu falou, tem um poder agregado aí que pode ser utilizado da maneira certa, que não é mais só o vidro temperado comum ali em color de 8 mm. Existe muito mais que isso, né? Sem dúvida. A ideia de dizer que o vidro é só para barrar a chuva e o vento não é mais assim. Acabou já, né? Acabou, é um tempo do passado, né? E ainda tem gente que pensa assim. Sim. Então, Nossa ideia aqui é mudar isso. nossa ideia aqui é mudar isso. Nossa ideia aqui é mostrar para o mercado que ele pode fazer um projeto mais arrojado, com vidros maiores. O personal aqui trabalha com vidro jumbo, né? Vidro que ele tem aqui, a chapa maior que tem no mercado, a gente tem aqui na Personal Glass, né? E a gente pode estar oferecendo isso para o mercado. Claro que a Personal não tem o maior forno, né? Mas ainda o nosso forno tem um tamanho grande que dá para tirar peças grandes. Então, assim, essa é a ideia, esse é o nosso objetivo aqui do nosso podcast, de estar levando mais informação para o mercado, levar mais informação para os especificadores, né? E outra coisa muito importante, e falar para eles que a Personal tem o vidro que eles precisam, tem a solução que eles precisam. Eles têm, se eles precisam de uma solução, a Personal tem aqui para eles. Então, essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo desse podcast aqui, Vinícius. Perfeito. E até já puxando para soluções, só para a gente deixar aqui listado, a Personal Glass tem o vidro temperado, o vidro laminado comum, laminado temperado, né? O vidro insulado, da triplo insulado, que tem como fazer também, tem vidro laminado com várias lâminas, então tem os vidros refletivos, que está bastante em voga, tem alguns projetos de vidros de novo que a gente vai estar mostrando lá na feira, coisa diferente, então tem uma gama de produtos, além desses uns outros aqui, mas esses são os principais. A gente tem e ajuda muita gente que já chegou aqui na Personal, como a gente faz a visita técnica aqui com arquitetos e outros, até clientes mesmo da Personal, até vidraçarias, que não sabiam todos os produtos que tem, que dá para fazer comida e que a Personal tem aqui disponível. Então a ideia é que a gente cada vez mais deixe aberto para o mercado e mostre que existe vidro para vários tipos de aplicações e que na maioria deles a Personal vai conseguir ajudar, né? E para a gente partir para a parte final aqui, quais são os desafios atuais que tu vê no mercado vidreiro, Samir? Bom, o desafio que eu vejo é a gente melhorar esse nosso mercado, que tem para todos, o mercado está aí para todos. Essa bagunça que, no meu ponto de vista, começa desde das usinas, né? E chega lá no consumidor final, aliás, no vidraceiro para o consumidor final, né? Porque essa briga de preço que nós temos no mercado, aonde quem compra, o consumidor final, ele não perdeu por exemplo, não perdeu o salário, diminuiu, alguma coisa assim. Não, ele cada vez está comprando mais barato. E quem está deixando de ganhar é você, vidraceiro, e sobra para nós também como processadores, que aí você tem que estar baixando o preço. E isso o mercado, isso aí é ruim para o mercado. Porque a empresa precisa ah, ter lucro para poder investir, né? Trazer mais tecnologia, Sem trazer dúvida. vídeo E diferente, eu né? sempre falo que a empresa não vive de faturamento, ela vive de lucro. Então, vender, só faturar e não lucrar, não resolve nada. E isso é o que está acontecendo no nosso mercado hoje. Nosso Vender só mercado por está vender para vendendo dizer que hoje. vende Hoje é mais. atingir meta de venda, atingir meta. E daí? E cadê as tuas metas de faturamento? Cadê as tuas metas do custo? Tu sabe quanto é o custo da tua empresa? Tu sabe quanto custa a tua empresa quando começa o ano, o mês, e você abre lá a tua empresa? Você sabe qual é o custo dela? Às vezes tem muitas empresas que não sabem. E a nossa intenção é levar isso para o cliente, levar isso para o mercado, de mostrar para eles que eles têm que aprender a fazer custo da empresa, custo da empresa deles, sim. Né? Quanto custa. Gestão em todo do Isso. negócio E ali, saber porque que a empresa dele, ela vive de lucro, ela não vive de faturamento. Então, esse é o nosso objetivo, né? Temos também, novos produtos aí para frente, na feira, a gente vai estar lançando alguns produtos que a gente tem, né? E assim, nosso objetivo aqui, Vinícius, principal, não é só vender vidro. Vender vidro todo mundo vende.
O nosso objetivo aqui na Personal é resolver a solução do nosso cliente, ver o que é que ele precisa e o que é que a gente pode ajudar, né? Porque tem muito cliente que ajudar também o nosso cliente a ele ter lucro, a ele lucrar, né, com o produto que ele compra da Personal, ele também agregar valor no produto dele, né? Esse é o nosso desafio. Não é só vender vidro. Se for só vender vidro, estamos fora. Uhum. Nós queremos vender solução, nós queremos vender uma ideia, nós queremos vender isso mesmo, uma ideia, né, e uma solução para o nosso cliente. E elevar toda a barra do mercado, né? Sem Eu acho dúvida, que sem dúvida. tanto tu como Aumentar a régua, né? tanto tu como pessoa quanto a Personal, isso eu já escutei em vários lugares, tem desde o começo lá como objetivo de vida, de carreira, ajudar todo o mercado videiro a crescer e todo mundo sabe e é comentado, eu vejo isso em vários lugares onde ando, quando eu vejo o pessoal conversando e referenciando ao Sami, não, o Sami ajudou a aumentar a régua do mercado, a Personal ajuda as outras empresas, porque é esse objetivo, não adianta a gente só ter uma empresa, pensar em vender, vender, vender e esquecer que além de vender tem que ter margem para fazer o negócio prosperar, assim, que ter vários anos aí, como tu bem comentou, a Personal aqui fez na semana passada 31 anos aqui de história. E pra gente encaminhar pra parte final, Sami, eu gosto de sempre perguntar, então. Vamos começar, essa é a primeira vez, né? Vamos começar com essa pergunta. Um conselho aqui para todo mundo que tá escutando a gente. Esse primeiro podcast, como ele vai estar mais voltado para os vidraceiros, um conselho aí. Eu vi que já deu alguma coisa aqui pensando em lucratividade. Acabei já, acho que puxando um pouco da pergunta, um pouco para antes, que já respondeu. Mas que conselho, se tiver um outro aí, que conselho daria para as vidraçarias, para quem tá começando, para quem já tá mais avançado aqui, mas quem tá trabalhando no setor vidreiro, que dica que tu dá aí, que mensagem ou conselho que tu dá final aqui pra gente fechar essa nossa conversa? Bom, Vinícius, para me deixar esse recado aí, eu quero primeiro fazer uma pergunta. Vamos lá. Quem é que educa os filhos em casa? Não é você, pai? Você, pai, que educa seus filhos, né? E na tua empresa, quem é que educa seu colaborador? Meu Deus, foi forte, hein? Quem é que fala, né, como é que a empresa trabalha, onde é que você quer chegar? Então, hoje, se eu tenho deixar aqui um recado, deixar aqui uma palavra aí para vocês, eduque os seus funcionários, eduque o seu colaborador, a ele chegar com a empresa onde você quer que chegue. Ele precisa saber de onde é que você quer ir. Para onde é que você quer ir com a sua empresa? Fale para o seu funcionário, deixe claro para aquele que é o teu braço direito, para aquele que é o teu gerente direto, que é aquele que é o teu coordenador. Diga para ele onde é que nós queremos ir com a nossa empresa. Ele precisa saber disso. Aí sim, tu vai estar, aí a tua empresa vai estar sendo prosperar, porque muitos empresários seguram as informações tanto para ele, tem o sonho dele, tem o sonho da empresa, mas fica só com ele. E aí como é que os teus colaboradores vão te ajudar? Então hoje a gente trabalha com pessoas, para pessoas, e a gente precisa que essas pessoas sejam melhor, as pessoas pensem na tua empresa como se fosse dela, porque se eles pensarem dessa forma, eles vão crescer e a empresa vai crescer junto. Então, é um ganha-ganha. Esse é o meu recado que eu deixo aqui nesse nosso final do primeiro podcast, né, Vinícius? Isso. Que sirva para alguma coisa. Eduque seu colaborador. Eduque seus colaboradores para que eles sejam, né, que eles possam levar a sua empresa aonde você quer que ela esteja. Legal, Sami. Caramba, podcast, gostei bastante dessa primeira gravação aqui, episódio piloto. A ideia era fazer essa conversa aqui descontraída para a gente entender um pouco da história do Sami, um pouquinho da história da Personal, entender qual que é o objetivo dessa conversa que a gente vai estar fazendo aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Como a gente está no YouTube ou no Spotify, curta, deixe comentário, vai ser bem enriquecedor para a gente poder estar fazendo novos episódios aqui, trazer novos convidados, vocês não pedem por esperar, porque a lista de convidados nossa aqui está grande, vamos trazer gente de peso aqui para estar falando do mercado vidreiro, do mercado da construção civil. Então, muito obrigado a todos que nos ouviram aqui até agora e obrigado, Sami, aqui pelo teu tempo e pela nossa conversa. Valeu, Vinícius. Obrigado aí também, né, por teu tempo de estar aqui. E eu queria só, assim, deixar Recado final. deixar um recado final, assim, claro, como o Vinícius falou, que foi o nosso piloto, então ficou muitas informações para trás, tem muitas curiosidades ainda. Vai ter podcast pra gente falar, o Sami veio, quanto que o Sami entendeu disso, como, sabe? Então vai ter muitos podcasts aí, assistam,
né? Fiquem atentos ali do que o Vinícius falou, que vai ter muito mais informações aqui pela frente através da minha vida, através da personal e aonde a gente quer chegar, se ficou algumas perguntas que sem respostas. Isso. E é isso. Vou até para já puxando esse gancho para a gente trazer mais interações, deixe nos comentários que dúvida vocês têm, o que vocês querem saber, que com certeza a gente vai ter outros episódios aqui para estar respondendo essas dúvidas todas. Obrigado mais uma vez, obrigado aí pela audiência. Obrigado, Vinícius. Obrigado mesmo.